Olá pessoal, me chamo Carlos, sou professor aqui do Legale no curso de pós-graduação em Direito Previdenciário. Vim hoje aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da concessão da tutela antecipada em benefícios previdenciários e sua posterior revogação, sua cassação, que foi objeto do tema 692 do STJ e que hoje em dia está num processo aí de revisitação, num processo de reformulação deste entendimento. Então vamos falar um pouquinho sobre essa situação, sobre as suas consequências, como que surgiu o tema 692 e a que se refere essa revisitação do tema, legal? Bem, todo mundo sabe que a noção de tutela antecipada, no novo código, ela está inserida como uma espécie de um gênero maior, que é a chamada tutela de urgência. O raciocínio aqui, moçada, grosso modo, de uma forma simples, é a seguinte: existem provimentos jurisdicionais que não podem aguardar o final do processo, a sua resolução por uma tutela definitiva em sentença. Então existem algumas questões que, se forem resolvidas só na sentença, provavelmente pelo tempo que leva para se chegar até uma sentença, o tempo natural de um processo, provavelmente essas questões elas vão se perder, no sentido de que o direito material que elas tentam proteger vai ser perdido. Então o tempo ele corrói alguns direitos materiais. Por conta disso daí, existe a chamada tutela de urgência, É por conta dessa ideia de que o tempo pode corroer alguns direitos que existe a chamada tutela de urgência. Tutela de urgência, o nome já diz, Para aqueles provimentos urgentes, ela necessita do que para ser concedida? Ela necessita da prova dessa urgência, que na lei se chama, fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, legal? E ela vai necessitar também do que? Da probabilidade do direito. O raciocínio de probabilidade do direito, ele é mais ou menos do seguinte modo: é provável aquele direito que o juiz, analisando a inicial e as provas que acompanham a inicial, ou se for uma tutela concedida mais adiante, analisando a situação do processo naquele momento, diante das provas que estão ali, entenda que provavelmente você ganhará a causa na sentença final. Provavelmente você tem razão naquilo que você está dizendo. Esse é o raciocínio. A probabilidade do direito não é só a probabilidade da norma, da norma elencar aquilo, mas sim de que também você se enquadra naquela norma, Os fatos que você comprovam tornam o quê? Você é um titular de um direito que se enquadra naquela norma. Não adianta nada elencar uma norma, mas você não se enquadra naquela situação. Por isso existe toda uma situação fática aí por trás que deve ser comprovada, tá? O que se exige aqui é uma probabilidade do direito, provavelmente pelo aquilo que você me trouxe de prova, pelos elementos indiciários que você me trouxe, provavelmente o que você está falando aconteceu. E se aconteceu, você se enquadra na norma e tem direito. Não se exige uma prova cabal. A prova cabal ela só é exigida na sentença. E provavelmente ela vai ser produzida no curso da ação. Essa é a grande distinção aqui da profundidade da cognição em uma tutela final de sentença e numa tutela antecipada. A tutela antecipada ela se contenta com a probabilidade, ao passo que a prova cabal ela é necessária para a sentença. Por conta disso, moçada, que a tutela antecipada, a tutela de urgência, ela é eminentemente precária. Pode ser que no juízo inicial o magistrado entenda de que aquela prova indiciária, todos aqueles elementos trazidos apontem no sentido de que você tem direito ao elemento que você está pedindo, ao provimento que você está pedindo, e te dê uma tutela antecipada, já que existe também a urgência. Mas no decorrer da ação, com uma instrução mais profunda, com outras provas, se chega na conclusão oposta, de que na verdade nada daquilo aconteceu e que você não tem direito ao que está sendo pleiteado. Deu para entender? Nesse tipo de situação, a sua tutela ela vai ser então o quê? Cassada. Por isso que ela é provisória. Legal? Esse é o raciocínio de uma tutela ser o quê? Um provimento precário. Beleza?
Então, à vista desses elementos, o STJ em 2014 julgou um recurso especial e deu origem ao tema 692, que acabou sendo publicado o acórdão só em 2015. E o tema 92 ele fala o seguinte, ó, a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Então ele tem o seguinte raciocínio, o autor da ação, uma ação previdenciária contra o INSS, recebeu uma tutela antecipada e por conta disso está recebendo um benefício. Vocês têm que ver que a tutela antecipada previdenciária ela é sempre no sentido da implantação de um benefício, nunca pagamento de atrasados. Isso exige o quê? RPV e precatório. Então vai ser sempre no sentido de implante o benefício e comece a pagar daqui para frente. Então, se a pessoa é beneficiária de uma tutela antecipada, ela vai começar a receber o benefício. Se essa tutela for posteriormente cassada, existe um tempo aí, existe um lapso de tempo, né, entre o início do recebimento dos benefícios e a cassação da tutela. Ela recebeu benefícios nesse meio tempo. O que esse entendimento fala é o seguinte, no caso de cassação da tutela, então, o autor da ação vai ser obrigado a devolver. Legal? E aí, moçada, isso daí ia contra uma série de julgados, de jurisprudência que existia na época, que falava o seguinte, ó, os benefícios de natureza alimentar, né, ou as prestações de um modo geral de natureza alimentar recebidas de boa fé, são irrepetíveis, não precisam ser devolvidas. E esse entendimento ele ia contra. Do que partiu? Qual foi a premissa pela qual esse entendimento surgiu? Primeiro, é tranquilo que o benefício previdenciário ele tem uma natureza alimentar, né? Principalmente os substitutivos do salário de contribuição, fica claro, bem claro, essa situação de que a finalidade deles é prover uma renda, né, para sustento do próprio beneficiário e de sua família. Então, quanto a isso, não tem nenhum cabimento. E a questão da boa-fé, ela deve ser entendida como algo presumido. A boa-fé se presume, a má-fé se prova. Boa-fé é desconhecer o vício que inquina o ato jurídico. É desconhecer o vício, o elemento pelo qual impede aquilo que você está pedindo. Então, se você está pedindo um benefício e você recebe, a gente presume que você está de boa-fé. Legal? Por quê? A gente presume que você desconhece eventual problema que implicaria no não recebimento deste benefício. Esse é o raciocínio. Então, este problema, este vício, eles têm que ser comprovados. A má-fé tem que ser comprovada. Não havendo prova de má-fé, fica claro que o benefício foi recebido de boa-fé. Então, por que se devolver? Por que o STJ afirmou esse entendimento? O STJ agregou mais um elemento. Sempre se entendia o seguinte, que são irrepetíveis, né, os valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé. Ponto. O STJ agregou mais um. São irrepetíveis os valores alimentares, né, de natureza alimentar, recebidos de boa-fé, desde que por provimento não precário. Então tem que ser um provimento definitivo. Nos casos de provimento precário, imediatamente, uma vez que o provimento é precário, se ele for cassado, a pessoa tem que devolver o valor. Ainda que recebidos de boa-fé e ainda que tenham natureza alimentar. É por isso que se chegou ao tema 692. Então, pelo tema 692, foi agregado mais um elemento aí. Além de ser para o valor, para o benefício não ser repetido, né, não ter que ser devolvido, ele tinha que ter natureza alimentar, ele tinha que ter sido recebido de boa fé, legal? E ele tinha que ter o quê? Sido dado por um provimento não precário. E como ele foi dado numa tutela antecipada, e isso é um provimento precário, a cassação da tutela faria com que ele fosse devolvido. Agregou-se mais esse terceiro elemento. Tanto que no julgamento ali houve distinção de caso, por exemplo, imagina a seguinte hipótese, o benefício foi dado, né, em tutela ou na sentença, não importa, essa sentença transitou em julgado, houve trânsito em julgado, então o benefício foi concedido e acabou. E aí, posteriormente, ingressaram com uma ação rescisória e cassaram o benefício em ação rescisória. Nesse caso, não deveria, o benefício não vai ser devolvido. Por quê? Porque ele não foi dado numa decisão precária. Ele foi dado o quê? Numa decisão definitiva, que transitou em julgado. O fato da rescisória posteriormente cassar não vai fazer com que o benefício seja devolvido, porque ele é de natureza alimentar, foi recebido de boa fé e foi dado em uma decisão definitiva.
A mesma situação a gente pode elencar quando há um deferimento de um benefício, não em processo judicial, não em tutela antecipada, mas sim pelo próprio INSS. Mas o próprio INSS deu o benefício, é óbvio que isso é uma decisão definitiva. Se o INSS deu por algum erro administrativo para o qual não concorreu o segurado, então o segurado recebe de boa fé. E por ser de natureza alimentar, dado numa decisão definitiva, acabou o problema, ele não se repete. Deu para entender? O raciocínio do STJ no tema 692, então foi nessa linha, né, de se comprovar o quê? A boa-fé, natureza alimentar, mas também que a decisão que concede o benefício foi dada de modo que não precário. Foi aí que surgiu essa noção. Na verdade, até quando ele julgou, né, um dos elementos falavam assim, mas é para restituir o valor do benefício, descontando-se nas parcelas futuras até 10%. Mas espera aí, eu acho que ele pensou ali, né, nesse entendimento, nesse tema 692, naquela hipótese, por exemplo, de uma revisão, onde eu majoro um benefício. A pessoa recebe um benefício de R$2.000, eu dou uma revisão, por tutela antecipada, majoro para 2.500. Depois, descubro que essa revisão não deveria ter sido dada, né? Caço a tutela antecipada e a pessoa recebeu R$500 a mais por um período de tempo e ela vai ter que devolver. Então eu desconto esses R$500 no benefício que ela continua a receber, né, de R$2.000, até o limite de 10% ao mês. A ideia do tema 692, né, o julgamento por trás do tema 692 era justamente esse caso. Mas aí não se discerniu na prática a seguinte situação: e quando eu concedo um benefício que a pessoa não tinha? E a tutela antecipada depois cassada, vai cessar esse benefício e a pessoa vai ficar sem nada. Eu vou descontar no quê? Não se desconta. Nessa hipótese, então, a ação judicial ia criar uma dívida para o autor. Deu para entender? Você entra e pede um benefício de aposentadoria, o juiz te dá em tutela antecipada, depois desse benefício é cassado, você sai da ação com uma improcedência, sem benefício e com uma dívida. Né, porque você recebeu em tutela antecipada por um determinado tempo e você vai ser obrigado a devolver. Esse entendimento do tema 692, então, na prática, ele sempre causou muita celeuma, muitas dificuldades. Tanto que no estado de São Paulo, no âmbito do TRF3, havia uma ação civil pública que impedia essa repetição e tudo mais. Depois começou a se discutir se essa repetição ia ser feita nos mesmos autos, né, num processo de cumprimento de sentença, ao contrário, vamos colocar assim, o INSS cobrando a divergência. Depois começou a se discutir se, além dessa possibilidade nos mesmos autos, se ele poderia inscrever em dívida ativa e cobrar em execução fiscal. Então, assim, nunca foi algo pacífico. E a verdade é que, de um modo geral, pelos juízes, também não foi um entendimento muito palatável, né? Não posso falar juiz por juiz, mas de um modo geral você percebe pelas dificuldades inerentes a fazer cumprir esse tipo de decisão no caso de revogação da tutela antecipada. Principalmente naqueles casos onde a pessoa está numa situação precária, né? O benefício de um salário mínimo que a pessoa não tem renda. Você vai criar uma dívida para a pessoa que ela não vai conseguir pagar nunca. Né? Então, em muitos casos, às vezes, no cumprimento de sentença, o juiz acabava obstando, tá? E além disso daí, moçada, a gente começou a perceber também que entendimentos posteriores do Supremo iam contra essa noção, né? Essa matéria, moçada, o tema 692 do STJ, ele chegou a ser levado para o Supremo, né? Ele chegou no Supremo num recurso extraordinário e ele deu origem ao tema 799 do Supremo. Então é tema 692 do STJ, esse que a gente acabou de ver, ele chegou a entrar no Supremo no tema 799. Só que ele não passou da fase inicial ali, não foi reconhecida a repercussão geral. Então o Supremo não entrou no seu mérito. Ao passo que o STJ entrou no mérito e fixou a tese do tema 692, o Supremo não entrou no mérito. Ele falou, aqui não tem repercussão geral. Só que em julgamentos diversos, posteriores, diversos ministros reafirmaram a jurisprudência do Supremo no sentido de que o benefício de natureza alimentar recebido de boa-fé é irrepetível. Tá? A título de exemplo, fica o agravo em recurso extraordinário 734242, relator ministro Barroso, tá? Abram esse agravo e vocês vão visualizar ali, inclusive ele faz algumas referências a outros
a outros julgamentos do Supremo ali no seu teor. Então vocês vão ter uma noção de que a visão do Supremo é contrária à do STJ. Embora ele não tenha julgado isso em repercussão geral, em alguns casos ele afastou a aplicação, como é o caso desse recurso, legal? Desse agravo em recurso extraordinário que eu acabei de mencionar, ministro Barroso. Então, o STJ vendo essa situação das dificuldades inerentes a fazer cumprir esse tema, mas a divergência em relação ao STF começou a levantar algumas hipóteses, né? E isso já estava acontecendo em alguns julgados, né? De levantar algumas hipóteses, algumas diferenciações. Mas é toda tutela que foi cassada, tem que devolver o dinheiro? Não tem alguns elementos aí que devem ser levados em conta? E o STJ, então, recentemente, né, no recurso especial 1734685, resolveu o quê? Revisitar essa questão. Por conta disso daí, moçada, o STJ justificou o seguinte: primeiro, que o STF está tendo uma posição oposta, né, e que esse tema 692 então mereceria uma revisitação para se adequar, porque não adianta nada você manter uma posição diferente do STF, que é o tribunal de cúpula e que vai definir o assunto aí em última instância, né? Até porque o artigo 927 do CPC exige, né, essa coerência de jurisprudência, né, das cortes superiores e tudo mais, né, para poder vincular todo o sistema. Segundo, tem N situações diversas e distintas dentro dessa concepção. Uma coisa, moçada, seria: a pessoa entra com a ação, tá? E o juiz concede a tutela. Imediatamente a parte contrária recorre, por agravo do instrumento que seja, recorre e o tribunal cassa a tutela. Ou então a parte contrária, recorre e o juiz, antes mesmo do julgamento do recurso, em juízo de retratação, ele caça a tutela concedida. Percebam, há uma reação imediata aí à concessão da tutela, não é isso? De um modo geral, a parte contrária ela não aceita essa tutela. E nesses casos, às vezes, o tempo, até pelo prazo dos recursos e tudo mais, o tempo é curto, né? Entre a implantação e a cassação, talvez a pessoa receba poucos meses de benefício. Essa é uma situação relativamente comum, mas ela é bem distinta de uma outra situação. Pensa na tutela antecipada não recorrida, né? Foi concedida uma tutela antecipada, seja no início da lide ou não foi, ou na sentença, não importa, mas ela não foi recorrida. E depois, né, nos apelos posteriores, nos recursos posteriores, ela acaba até sendo confirmada pelo tribunal em acórdão, na apelação, e eventualmente num recurso especial, lá na frente, a ação inteira é julgada improcedente e a tutela é cassada. Então, por muitos anos a parte recebeu, mas não houve assim uma questão imediata, né, um posicionamento contrário imediato do INSS à concessão daquela tutela. Isso só se deu muitos anos depois. É uma situação jurídica bem distinta, né? Não só pela questão do tempo que a parte recebe o benefício, mas pelo posicionamento jurídico adotado pela autarquia. Num, ela já vê de cara que aquela tutela está equivocada sob o seu ponto de vista e já ataca ela por agravo. No outro, não. Ela aceita, ela implanta, ela paga, depois isso é até confirmado pelo tribunal, mas lá na frente a sentença acaba sendo cassada num recurso especial no STJ muitos anos depois. Então, não há uma reação imediata do INSS aqui. Então, percebendo esse tipo de distinção, o STJ chegou no entendimento de que talvez fosse o caso de rever esse tema 692 para visualizar algumas hipóteses onde ele não se aplica. Isso já foi definido? Não, esse tema está em julgamento, mas ele já levantou aí a lebre, né, de algumas situações que talvez não devam se enquadrar nesse tema. Tá? O que ele fala ali? Tutela concedida de ofício e não recorrida, tutela concedida de ofício na sentença e não recorrida, tutela concedida em agravo de instrumento. Então, ela foi negada, a parte recorreu, então foi o tribunal quem concedeu, e depois ela vem a ser reformada.
tutela que foi concedida e depois foi confirmada em agravo e só lá na frente foi cassada. Quer dizer, nós temos dois juízos aí com o mesmo posicionamento, não é? Então, tanto o juízo do primeiro grau como o tribunal. Então, ela levanta aí diversas hipóteses de tutela concedida no próprio acórdão em segundo grau. Ela levanta diversas hipóteses que seriam bem distintas daquele caso onde concede-se a tutela e a parte contrária já recorre, já vai contra, existe uma reação imediata. Ela levanta diversas hipóteses e é bem provável que o STJ afaste nestas hipóteses o tema 692. Ele vai acabar deixando o tema 692, se deixar sua aplicação, para estes casos onde há um recurso imediato, concede a tutela, o INSS já recorre, tá? Então ele não aceita aquela situação. E, na prática, a gente percebe o seguinte, que o INSS ele demora um tempo para implantar o benefício. A probabilidade de o agravo ser julgado antes da implantação do benefício é razoável em muitas situações. Então, talvez a tutela nem gere efeitos, tá? Foi concedido, não consegue implantar o benefício a tempo e o agravo já caça essa tutela. Isso é comum de acontecer. Tanto no juizado, né, que não seria o agravo, seria o recurso nominado, como no TRF3, aqui da nossa região, já vi alguns casos disso acontecer, né? A suspensão pelo próprio relator ali que concede o efeito suspensivo no agravo. Então, é bem provável que numa situação dessa, onde o recurso do INSS seja imediato, talvez a tutela nem chegue a gerar efeitos. Então, ainda que se aplique o tema 692 nesta hipótese, na prática não vai se criar uma dívida para o autor da ação. Tá bom? Também acho que o tema 692 vai ser aplicado naqueles casos em que a revogação da tutela se deu porque foi reconhecido expressamente de que a parte recebeu de má fé. Eu acho que numa hipótese dessa daí, onde há um reconhecimento expresso de má fé do beneficiário, o tema 692 ele se aplica, né? Porque na verdade o tema 692 ele vai em três bases, né? Natureza alimentar do benefício, boa-fé do beneficiário e não precariedade da decisão que concede. Né? A maior parte das exceções, talvez, desse tema 692 ficaria em algumas hipóteses de decisão precária, né? Tutela antecipada, portanto, onde o tema não seria aplicado, né, por conta dessas diferenciações que a gente viu. Mas no caso de má-fé expressa, me parece que é o caso sim de devolução. Né? A pessoa não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Então eu acredito que o tema 692 e a necessidade de devolução vai ficar restrita a essas hipóteses. Né? Tudo aponta neste sentido. Temos que aguardar o julgamento. Mas, de todo modo, o tema 692 hoje ele está num processo de revisitação, o que é salutar porque ele causou e causa ainda, né, muitas celeumas. Os processos não transitados em julgados que discutem este assunto estão com ordem de suspensão pelo STJ, ressalvado que algum provimento de natureza urgente que seja necessário tomar nesses processos. Tá? De todo modo, essa é uma situação que vai ser resolvida, espero que logo, e que vai tirar diversos processos aí que estão aguardando só essa pendência da frente, e eu espero que seja resolvida no sentido de que a maior parte dos casos o benefício se torne irrepetível. É muito injusta a situação concreta, né, da parte que ingressa com a ação pedindo um benefício, convence o juiz, porque tem elementos para isso, consegue o benefício em tutela antecipada, posteriormente, por alguma nuance ali do processo administrativo, essa tutela vem a ser cassada. Em muitos casos a gente verifica que a cassação é por mudança de entendimento jurisprudencial, tá? Então é algo que fica ainda totalmente fora do controle da parte, certo? Essa tutela vem a ser cassada por algum motivo e a parte que entrou com a ação pedindo o benefício sai com uma dívida muitas vezes gigante, bem grande. Tá? Sendo que ela utilizou aquele dinheiro supostamente para se manter, aquele dinheiro não existe, ele não gerou mais renda, ela consumiu, tá? E ela recebeu de boa fé. Uma hipótese aí que ficou bastante clara da aplicação desse entendimento é a questão, por exemplo, do ruído e a NHO 01 do Fundacentro. Antigamente, na TNU,
né, no próprio juizado não se exigia que o PPP tivesse menção a NHO01 e agora se exige. Então muitas pessoas foram pegas no meio do caminho aí com a ação com o PPP, mencionando ruído superior a um determinado patamar, mas sem fazer menção a NHO01 que o juiz deu a tutela antecipada, concedeu o benefício e que posteriormente foi cassado lá na frente pela TNU por conta de uma mudança de entendimento. Então isso acontece com frequência, tá? E isso acontecendo com frequência gera essas situações. A parte entra com direito, que na época que ela ingressou era bem claro, a tutela antecipada foi concedida e posteriormente por mudança de entendimento ela foi cassada e agora a parte está com uma dívida gigante. Particularmente eu sempre achei o entendimento injusto e espero que mude, tá? De todo modo, moçada, fica aqui a lição. Tema 692, né? A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Esta é a tese. O tema 692 está sob revisitação, tá? Todas as ações que versam sobre esse assunto estão com ordem de suspensão. Legal? Pessoal, convido vocês a participarem dos nossos cursos de pós-graduação, em especial aqui o curso de pós-graduação em Direito Previdenciário, onde essa e outras questões são sempre vistas com mais profundidade. Fica um abraço a todos, até logo.